Hoje a nossa conversa é com a professora Regina Tunes, do Programa de Pós-Graduação em Geografia da UERJ, onde falaremos sobre o estado do Rio de Janeiro, suas regiões e suas questões econômicas. Aproveitem! É um grande prazer hoje a gente estar aqui com Regina Tunes, minha colega do Instituto de Geografia da UERJ, e de cara eu já vou fazer uma pergunta que tem a ver muito com a minha percepção própria. Apesar de não ser um especialista na área dos estudos regionais, vendo a produção acadêmica que existe no Rio de Janeiro e São Paulo, fazendo uma comparação, a gente vê que São Paulo, me parece, está bem mais avançado do que o Rio de Janeiro. E aí, Regina, é isso mesmo? Como é que a gente pode pensar sobre essa perspectiva de comparar Rio e São Paulo em relação aos estudos regionais? Bom, primeiro, Alex, queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. Um projeto muito bacana, realização de podcast, um projeto que tem uma conotação extensionista muito forte, muito importante para a sociedade, para a divulgação científica, e para a chegada da universidade a espaços diferenciados. Bem, você já começa com uma pergunta que é um dos debates recentes, muito fortes, dos estudos regionais. Então, acho que a primeira coisa que vale a pena recuperar é que os estudos regionais, e quando eu estou dizendo estudos regionais, eu estou entendendo de uma forma multidisciplinar, a geografia, a história, o planejamento urbano e regional, o urbanismo, a própria sociologia, tem uma da sociologia urbana que se aproxima muito do debate regional. Ele tem passado, muito recentemente, eu diria que da segunda década do século XXI para cá, de uma nova força, de um novo crescimento de importância na produção científica nacional. Por que digo isso? Esses estudos regionais, que sempre foram considerados extremamente tradicionais, no final do século passado, eles acabaram caindo num certo ostracismo, ou seja, num debate que parecia que era sempre igual, que parecia que reproduzia os mesmos objetos de pesquisa, as mesmas metodologias, e isso acabou, acho que, desanimando um pouco a comunidade geográfica, olhando para a geografia, mas para as outras áreas também, de realizar estudos recentes. Porém, diria que do começo do século XX, especialmente segunda década do século XX em diante, especialmente por conta de políticas públicas de cunho regional. Só para dar um exemplo, nós temos a criação do Ministério do Desenvolvimento Regional a partir de 2008. Então, esse debate regional, ele ganha vulto novamente. É século XXI, Você falou século XX, século desculpa, XXI. século XXI, deixa eu corrigir, século XXI. Segunda década do século XXI, portanto, a partir de 2010, tá? O Ministério é 2008, e a partir de 2010, a comunidade científica, ela é muito estimulada a realizar pareceres, a estabelecer parcerias com o Ministério e as próprias secretarias de desenvolvimento regional. É interessante que, pós-Ministério, vários governos do Estado, inclusive do Rio de Janeiro, criam uma Secretaria de Desenvolvimento Regional, e aí esse debate ganha vulto. Tá? Ainda assim, é verdade que São Paulo sempre teve um debate regional mais forte do que o contexto nacional. Tá? Então, se esse ostracismo, que eu chamei, ele é nacional, em São Paulo eu diria que ele foi menor, justamente pela influência de uma série de pesquisadores que têm uma importância histórica muito significativa na formação da Universidade de São Paulo, na formação da Universidade Estadual Paulista, na própria formação da Universidade Estadual de Campinas, que são das ciências humanas, e que tem uma conotação de debate regional muito forte. Isso ficou ainda mais presente. Então, nessa volta, enquanto os outros estados ainda estavam iniciando um percurso inicial de debate disso, São Paulo se manteve com alguma, mas feita uma ressalva significativa de que, nesse momento, não foi a área de protagonismo dos estudos espaciais, diria, de dinâmica espacial, o debate regional, mas São Paulo manteve isso. Então, acho que ele sai à frente quando esse debate retorna, e aí muitos profissionais que foram chamados para o Ministério de Desenvolvimento Regional vêm dessas escolas paulistas, que mantiveram essa discussão, ainda que não de forma tão protagonista como foi no passado. Ok. E, indo direto ao assunto das transformações territoriais e econômicas do estado do Rio de Janeiro, como é que você vê a economia interferindo, influenciando, se relacionando com a questão do território? Perfeito. Bom, primeiro, a pesquisa que eu realizo, ela está dentro
de uma área do conhecimento, que é a geografia, área essa que eu entendo, né, cada pesquisador, claro, vai ter um olhar diferente sobre isso, mas eu entendo que a geografia é uma ciência que está pensando como as diversas relações sociais produzem territorialidades, produzem território, né? Espacialidades ou territorialidades. No caso da geografia econômica, mais questão do território, pela questão do poder, tanto do Estado como das empresas que estão atuando sobre esse território. Então, daí damos preferência, geralmente, para o conceito de território. No caso do Rio de Janeiro, né, é um estado que vem, diria, desde a década de 80, em vários ciclos econômicos que mostram crescimentos muito significativos, mas em pouco tempo, e logo em seguida crises significativas. Então, dos anos 80 para cá, né, são pelo menos 3 ciclos econômicos fluminenses que mostram um momento de ascensão econômica, mas logo em seguida um momento de decadência. Então, a década de 80, a gente fala de uma industrialização restringida, né, a expressão que o Luiz César Ribeiro, na sua tese de doutorado, desenvolve para poder falar do contexto dos anos 80. Então, parecia que o Estado do Rio de Janeiro iria ter um desenvolvimento industrial significativo, não recuperando as perdas históricas. Eu não vou voltar lá nos anos 70 para poder falar de fusão de Guanabara, porque aí iria um papo muito longo, estou fazendo um recorte aqui mais recente, mas os anos 80, até pelo investimento federal, de uma suposta recuperação da questão da cisão, né, Guanabara e Rio de Janeiro, em 74, novamente, da incorporação, né, da Guanabara ao Estado do Rio de Janeiro, o Rio apresenta um crescimento econômico, mas um crescimento econômico que dura muito pouco. Então, os anos 90 são anos de crise econômica muito significativa do Estado do Rio de Janeiro. Situação essa que, no início do século XXI, especialmente pós-governo Lula, com os investimentos, né, ligados ao PAC, ao Plano de Aceleração do Crescimento, que envolveu no Rio de Janeiro, especialmente, investimentos de infraestrutura, rodovias, concessão aeroportuária, né, os grandes projetos de infraestrutura, como temos hoje, né, alguns ainda em execução, como o Comperj, que já se transformou em várias outras coisas, né, mas que me parece que, novamente, agora, com a retomada dos investimentos públicos do Estado do Rio de Janeiro, está aí sendo apontado como uma possibilidade de novo crescimento. O arco metropolitano, né, toda a questão da economia do petróleo, as refinarias, os oleodutos, os gasodutos. Então, houve, pós-2003, um investimento muito significativo. Nesse contexto, eu colocaria ainda, nesse mesmo ciclo, os mega-eventos, que deram ao Rio de Janeiro, né, acho que especialmente na segunda década do século XXI, a cidade do Rio de Janeiro, e quem diz isso, né, nosso saudoso amigo Gilmar Mascarenhas, foi o município no mundo que mais recebeu investimentos. E aí esses mega-eventos, eles trazem uma série de outros investimentos para o Rio de Janeiro, mas aí vem a crise de 2015. Crise essa associada à economia do petróleo, né? Então, a diminuição do preço do barril do petróleo mundialmente, por ser um commodity, né? Por ter uma valorização internacional, associada a uma crise local do governo do Estado por conta de dívidas, né, que permaneceram se acumulando e que, naquele momento, né, foi um momento de mudança política. O próprio golpe, não dá para tirar desse contexto, né, a situação política federal do Brasil nesse momento, e que 2015, 2016, 2017 e 2018 são anos economicamente muito ruins. Tanto é que a crise nossa da UERJ, né, mais significativa, né, das também diversas crises, essa sem dúvida nenhuma das mais significativas, quando a UERJ ficou sem condições de pagamento, inclusive, dos seus funcionários, né. Mais recentemente, eu diria assim, 2020, pós-pandemia, 2021, 2022, a gente percebe, especialmente associado à economia do petróleo, um novo crescimento. Então, o petróleo, né, que sempre tem aquela questão de por ser um combustível fóssil, por ser um combustível não renovável, tem aquela flutuação do mercado, né, mas pós-pandemia, né, a retomada de investimentos produtivos faz com que o preço do petróleo cresça novamente. E aí isso dá uma sobrevida para a economia fluminense e agora, com a mudança política federal, uma perspectiva, não posso dizer que já é algo efetivado, né, mas uma perspectiva de um novo ciclo econômico ascendente que tem como um dos objetivos finalizar uma série de investimentos produtivos que estavam prometidos lá para a segunda década do século XXI, os anos entre 2010 e 2020, que não foram finalizados, e que me parecem que agora há essa perspectiva de serem retomados e talvez finalizados.
essas atividades econômicas todas, elas têm uma repercussão territorial. Seja do ponto de vista, né, de uma repercussão de investimentos que dinamizaram o território, que promoveram, de fato, né, atividades econômicas que integraram o território, seja via integração regional, seja via mobilidade pendular das pessoas para realizar atividades econômicas diferentes, seja da intervenção do Estado. O não investimento, ou seja, né, os investimentos que foram esperados, mas que não chegaram a se concretizar, eles também geram repercussões territoriais, porque simplesmente a expectativa do desenvolvimento já promove uma série de transformações antecipadas, já olhando no radar que alguns anos à frente, esses investimentos serão concretizados e essas transformações serão incorporadas a uma dinâmica econômica nova. Só que, como no caso do Rio de Janeiro, uma série de investimentos, né, eu colocaria aí o Arco Metropolitano, colocaria o Porto Sudeste na região de Itaguaí, a linha 3 do metrô, o Comperj, uma série de investimentos que estavam prometidos, do ponto de vista econômico, e não foram concretizados, que geraram transformações territoriais, mas que, por não terem sido finalizados, acabou gerando um sonho fracassado, sabe? No sentido de que diversas expectativas, diversos investimentos até privados foram feitos, o movimento pendular, pessoas alteraram o local de moradia, pensando na oportunidade que esses investimentos poderiam dar, né, às pessoas, ao trabalho, à renda das pessoas, e isso não se concretizou. Então, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que tanto quando o investimento se finaliza, você tem transformações territoriais significativas, mas quando fracassam também. Ainda que quando fracassam, claro que essas transformações territoriais, elas tendem a ser muito mais prejudiciais à sociedade do que quando os investimentos finalizam. Certíssimo, certíssimo. E, inclusive, indo por esse caminho, que a gente percebe que esses investimentos, ou a paralisação, enfim, não ter ido adiante, pelo menos do jeito que teria sido planejado, causam também impactos socioambientais, que acaba sendo o que resta para a população que está lá, que fica lá. Então, a gente tem problemas de violência, de desemprego, além das questões ambientais. Como é que você vê isso? Ainda estamos com aquele pensamento de investimento econômico é o que interessa e o que fica acaba sendo internalizado como uma consequência que é inevitável? Então, essa é uma questão super relevante, especialmente para a sociedade, né? Eu vou dar um exemplo, né? O município de Itaboraí. O município de Itaboraí foi o escolhido, né, depois de uma disputa territorial no estado do Rio de Janeiro, para receber o Comperj. O município todo se reorganizou só na expectativa do investimento. Então, foram construídos shopping centers, foram construídos torres de escritórios, foram construídos hotéis, mercado imobiliário aquecido, então condomínios fechados para receber as pessoas de maior poder aquisitivo que se deslocariam para a cidade para trabalhar no Comperj, e não só no Comperj, né? É importante dizer que o Comperj, a complexidade da produção do Comperj, ele iria atrair também outras empresas que trabalhariam de forma cooperada, né, ou com interação com o Comperj. Enfim, a crise da Petrobras de 2015, a situação toda que se perpetuou, né, pós não finalização do Comperj, o Comperj acabou se transformando simplesmente numa termoelétrica, como ele é hoje, chama-se Gaslub, né? Agora, novamente, voltando à ideia de virar de fato, o que deveria ser, né, com o complexo petroquímico, que queria fazer a primeira fase, segunda e terceira, chegando a produzir, inclusive, produtos para a indústria química e petroquímica, que seriam matérias-primas secundárias para outras empresas, que é o que há de mais complexo do ponto de vista tecnológico para fazer dentro da economia do petróleo, né, que é aquilo que realmente traz inovação, traz ampliação de tecnologias, né, que é o que mais interessa muitas vezes nessa economia do petróleo. Bem, como é que ficou Itaboraí hoje, né? Itaboraí é um município que você dá a impressão que você passa em alguns lugares de uma cidade fantasma. Então, os hotéis estão abandonados, as empresas, muitas delas foram embora, ou estão lá, mas completamente vazios, né? Os condomínios fechados, né, criados ali, tem 3 ou 4 casas, porque algumas famílias se deslocaram, mas a maior parte não deslocou, né? Muitos moradores, né, essa expectativa de desenvolvimento e essa chegada do mercado imobiliário acabou encarecendo muito o preço da terra. Isso fez com que muitas famílias que viviam de aluguel, por exemplo, tivessem que sair de Itaboraí porque não conseguiram manter
né, na renda básica dela mensal, se manter em Itaboraí. Escolas privadas aumentaram o preço das mensalidades, esperando a chegada de uma classe média de maior poder aquisitivo. Então, tudo isso gera transformações significativas no município e que são transformações que contribuem para uma piora de uma qualidade de vida e de um desenvolvimento. Fora as questões ambientais, né? Que a localização do Comperj, né, na Baía de Guanabara tem uma série de implicações com a atividade pesqueira, por exemplo, porque tem uma área portuária, né, que era o retroporto do Comperj, que também iniciou a construção, não finalizou, mas que de qualquer forma removeu toda uma comunidade pesqueira, né? Fora a questão ambiental, né, muito analisada por diversos estudos ambientais, especialmente relacionada à reprodução de animais na Baía de Guanabara, que a gente sabe de todos os problemas, mas que o Comperj ainda ajudou a deteriorar mais ainda a situação. Certo. E dentro dessas atividades econômicas, a gente vê que no Rio de Janeiro ainda tem uma concentração muito grande nas atividades produtivas relacionadas à indústria, né? A exploração de recursos naturais. E pensando um pouco além disso, pensando, por exemplo, nas atividades agrícolas, pensando no turismo, que a gente sabe que o Rio de Janeiro tem uma ligação, o Estado como um todo, não só o município, com as atividades turísticas. Como é que fica nessas questões das transformações territoriais? Ah, perfeito. Bom, o Rio de Janeiro é um estado bastante urbanizado, né? Então a produção agrícola ela é muito pequena, né? Se não me engano, no último censo agropecuário, apenas 2,5% dos alimentos que são consumidos no Rio de Janeiro são produzidos no estado do Rio de Janeiro. Então é um estado que recebe muita produção de fora porque é uma produção pequena. Alguns setores têm algum destaque, né, mas muitas vezes não são para a alimentação, porque esse dado é um dado que olha especialmente a alimentação. Bom, a indústria, ela sempre foi, né, podia dizer que no Brasil, dos anos 30 em diante, né, pós Getúlio Vargas, a gente pode dizer que houve um contínuo de uma aposta muito grande na indústria como atividade econômica que poderia promover maiores avanços e desenvolvimento. Essa é uma política desenvolvimentista, a gente pode dizer, né, que passou por momentos muito diferentes, né? Getúlio Vargas inicia, JK impulsiona demais, né? A ditadura militar também contribuiu muito para esse investimento em atividade industrial, né? Depois da ditadura militar, os anos 80 e 90, muito parado, né? Décadas que a gente chama de décadas perdidas do ponto de vista econômico, e aí vem o governo Lula de novo com grande investimento na atividade industrial. Por que tantos países, isso é importante dizer, essa não é uma característica só do Brasil. Muitos países, que eu poderia dizer assim, países intermediários, que não são nem os países mais ricos, porque esses países mais ricos já ultrapassaram essa aposta na indústria, já estão numa economia de serviços, que aí se envolve o turismo muito fortemente, né? Então, numa economia de atividades de serviços altamente qualificada, né? Então, que a indústria deixou de ser o carro-chefe. Mas eu diria que no contexto da América Latina e talvez no contexto dos países do leste asiático, a indústria ainda é o carro-chefe da produção econômica. E ela é porque nesses países ela é a atividade econômica que melhor paga o trabalhador. Essa é uma estatística que existe no Brasil, tá? E também que gera mais impostos. Então, tanto do ponto de vista da arrecadação do Estado, como do ponto de vista da geração de renda para a população, a atividade industrial, ao compará-la com a agropecuária e com a atividade de serviços e comércio, ela é que melhor paga. Mas posso só fazer uma ressalva rápida? Mas claro. Que isso é uma generalização. E como qualquer generalização... Entendi. Ela não permite a gente ver diferenças significativas, né? Então, não é todo trabalhador industrial que tem uma renda alta, ainda mais com toda a precarização do trabalho sendo feito nos últimos anos, né? E também não é toda atividade agropecuária que não permita um desenvolvimento importante para o território e que não permita uma melhora, né, um desenvolvimento da sociedade. Pois é, eu estava vendo outro dia uma reportagem falando que a Europa pretende acabar com automóveis, veículos, combustíveis fósseis nos próximos anos. Uhum. E você estava falando de petróleo em Campos, de petroquímica em Itaboraí, a gente ainda pode estar falando da indústria automotiva na região de Resende e tudo mais. A gente está indo exatamente como você falou, por sermos país pobre, a gente está indo na contramão?
Então, eu também li essa reportagem, acho que ela foi muito comentada, né, nos últimos dias, a questão da Europa querer se descarbonizar, né, essa expressão está sendo usada agora, a descarbonização do mundo, né. É bem questionável, né, essa questão, porque o fato de o carro elétrico estar sendo hoje uma aposta significativa da União Europeia, em especial, né, com a ideia de uma economia verde, ela precisa ser vista com um certo olhar crítico, porque o automóvel em si, prontinho, não produz, a questão não polui, vamos resumir assim. Mas a produção dele é muito mais complicada do que a produção de um automóvel usando motor a combustão. Então, o lítio, por exemplo, né, que é um dos componentes fundamentais para o carro elétrico, ele é raro no mundo, ele está concentrado em países pobres e ele gera impactos ambientais super severos, né? O Chile é um exemplo, que tem a produção de lítio muito forte e que tem destruído comunidades tradicionais inteiras atrás disso. Então, a coisa do carro elétrico, né, ele é uma inovação muito significativa. Como qualquer inovação, chama muita atenção, porque ao ter uma inovação, você gera uma série de outras atividades econômicas que andam junto com a inovação, que são carregadas pela atividade inovadora, mas em si, do ponto de vista ambiental, já tem pesquisas que mostram que o carro a combustão, ao final e a cabo, produz menos impactos ambientais que o carro elétrico. Me parece que muito mais por uma preocupação com o fim do petróleo do que por uma questão verde, né, de proteger o meio ambiente e tudo mais. E até porque a gente tem que ver, bom, o carro é elétrico, mas de onde vem essa eletricidade? Se é produzido a partir do carvão, não está quase que trocando 6 por meia dúzia, né? Sim, muito interessante. Bom, voltando aqui para o nosso Rio de Janeiro, como é que você vê a concentração não só populacional, mas também das atividades econômicas e de serviços na região metropolitana? Porque a ideia que a gente tem é que a gente tem uma grande concentração na região metropolitana e o restante do estado parece que é um deserto, é um vazio. É isso mesmo? É exagero? Essas tentativas aqui que a gente já elencou, acabou que não deram certo e parece que se reforça essa situação. É isso mesmo? Exato, Alex. Com algum cuidado, é isso mesmo, né? Então, o estado do Rio de Janeiro, ele tem um nível de concentração, tanto populacional como de atividades econômicas, superior aos demais estados. Primeiro, concentração é uma coisa comum nas atividades econômicas, especialmente num contexto de uma economia capitalista, né? Por quê? Porque o capital ele vai buscar áreas em que ele encontra condições gerais para ele produzir, mais baratas, mais rentáveis, né, que permitam a ele um processo de acumulação de capital mais significativo. Isso é fato. Porém, se a gente comparar, por exemplo, na primeira pergunta você falou São Paulo e Rio de Janeiro. Se a gente comparar São Paulo e Rio de Janeiro, São Paulo também tem concentração industrial e populacional na região metropolitana de São Paulo. Porém, São Paulo tem um interior muito importante. E com cidades médias como Ribeirão Preto, com a própria Campinas, Bauru, São José do Rio Preto, São José dos Campos, que tem uma importância econômica e populacional significativa. No Rio de Janeiro você não vê isso. Nós não temos essas cidades médias. Tem até um debate que Campos de Goytacazes no norte, Resende no sul, teriam a função de cidades médias, né? Mas elas não têm o mesmo grau de importância das cidades médias, por exemplo, do caso paulista, né? Por que isso acontece? Bom, há diversas explicações, né, da concentração. Sem dúvida nenhuma, uma é histórica, né? É a questão da divisão da Guanabara com o Rio de Janeiro e a concentração dos investimentos no estado da Guanabara, né? Isso não há dúvida. Pós, né, fusão dos estados, uma série de tentativas foram feitas para promover o que chama de interiorização do desenvolvimento, quer dizer, promover investimentos para além da região metropolitana do Rio de Janeiro. O que acontece é que muitas vezes esses investimentos atingem alguns setores econômicos. Então, eu poderia dizer que a economia do petróleo é um deles, né? Porque a gente tem hoje tanto uma base operacional em Campos de Goytacazes, temos uma base operacional em Macaé, que é muito importante. Maricá tem se transformado hoje numa outra centralidade, né, muito recente, Maricá, 2020 para cá, mas que com o porto, né, com alguns investimentos que estão sendo feitos, parece que é um município que vai também crescer. E essas atividades elas tendem a promover alguma desconcentração.
Tá? Um outro exemplo que acho que vale citar também é o próprio Vale do Paraíba Fluminense, né? Com as empresas automotivas. Pouco, mas vamos lá. Então, depois eu comento um pouco mais. E essas tentativas, elas se sucederam por algumas vezes no estado do Rio de Janeiro. Mas, realmente, o nível de infraestrutura que a capital metropolitana, especialmente o município do Rio de Janeiro, tem, ela é muito superior aos demais municípios do estado do Rio de Janeiro. Então, a questão é que envolve uma diferença, que eu diria, de infraestrutura. E o capital privado, ele não está preocupado se ele vai ajudar a política de interiorização do desenvolvimento. Ele está preocupado com aonde ele vai se instalar e qual é a melhor localidade que permita a ele processo de acumulação. Bom, e então você acha que o Estado tem que entrar antes para dar essa infraestrutura para facilitar os investimentos? Isso. Numa economia capitalista, pois é. Cabe ao Estado, é duro dizer isso, duro. O David Harvey tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim, cabe ao Estado, dentro de uma economia capitalista, considerando todas as contradições que isso significa, prover de infraestrutura para que o capital se torne aquele território fluido. E é isso, numa economia capitalista, cabe ao Estado prover infraestrutura. Né? E aí, apesar dos diversos ciclos de investimento produtivo e de infraestrutura do Estado do Rio de Janeiro, se a gente pegar o carro e sair daqui e for até Campos de Goytacazes, a gente vai perceber visualmente a diferença de infraestrutura. A própria rodovia, as condições da rodovia, né, as condições de acesso, as atividades econômicas que se desenvolvem nesses municípios. Quanto mais você se distancia da metrópole, você percebe atividades econômicas que atingem, né, um poder aquisitivo menor e, portanto, atividades que não se destacam, seja do ponto de vista da acumulação, da geração de empregos, de um pagamento de salário, né, adequado a essa população para que possa melhorar as condições de vida. Bom, então voltando, você ia falar o Vale do Paraíba, porque muito se falou, né, historicamente, áreas de investimento, muito mais é verdade do lado de São Paulo do que do lado do Rio de Janeiro, mas todos esses exemplos que nós falamos aqui, tirando rapidamente a questão da indústria automotiva, eles não são no Vale do Paraíba. Então, por que o Vale do Paraíba caiu em desgraça? Temos algumas questões ambientais seríssimas ali, principalmente em relação à água, né? A disponibilidade de água que não tem mais, né? Então, como é que fica a situação do Vale do Paraíba, especificamente? Então, o Vale do Paraíba, ele é uma região que tem um dinamismo econômico que eu diria muito diferenciado do estado do Rio de Janeiro. Então, eu tenho uma aluna de mestrado que está estudando o Vale do Paraíba e ela mostra o quanto que, enquanto a economia fluminense decai nos primeiros anos do século XXI, o Vale do Paraíba continua crescendo muito significativamente. Então, o que acontece ali? Bom, primeiro, não dá para falar do Vale do Paraíba sem recuperar a instalação da CSN, por uma política pública, né, por uma empresa pública, que cria uma política que me parece muito interessante, do ponto de vista histórico, que é uma política de cinturão de desenvolvimento. O que é isso? Né? Enquanto a CSN foi pública, depois ela foi privatizada nos anos 90, já é outra história. Tá? Mas enquanto ela foi pública, havia uma obrigatoriedade que 60% da matéria-prima que seria utilizada pela CSN teria que ser produzida num dos municípios da região. E isso promoveu e atraiu uma série de empresas que trabalhavam em parceria com a CSN. Isso chama-se Cinturão de Desenvolvimento, é o nome que foi dado para essa política. A privatização quebra, obviamente, toda essa lógica. Né? A privatização, especialmente a compra da CSN a partir de um grupo francês, ela passa a concorrer internacionalmente. Essa obrigatoriedade acaba, né? Acaba, isso. Desculpa, essa obrigatoriedade acaba. Né? Então, com a privatização, quebram os contratos, essas empresas falem, ou elas vão embora do Vale do Paraíba, né, porque não tem mais o que fazer ali. A empresa CSN, ela entra numa lógica global de qualquer empresa, que começa a comprar peças e acessórios de quem vende mais barato, não necessariamente de quem está ali do lado. Né? E como o Brasil é um país tecnologicamente atrasado, muitas vezes era mais barato comprar fora do Brasil do que comprar mesmo de uma empresa vizinha à CSN. Tá? A CSN não mudou a produção dela, né? Bom, ambientalmente sempre foi uma tragédia ambiental, sempre, né? Nunca foi diferente disso, né? As várias
situações complicadas, né, ligadas ao próprio rio, né, a proximidade com o rio, a degradação do solo urbano, a poluição do ar, as explosões, né. Vamos lembrar que uma siderúrgica trabalha com uma produção altamente complexa, né, e na época da privatização já uma tecnologia bastante obsoleta que permitiu uma série que infelizmente, né, permitiu uma série de crises, né, e de situações de acidente de trabalho que envolveram morte de trabalhadores, inclusive. A CSN, com a privatização, ela deixa de ter protagonismo na região do Vale do Paraíba. Tá? Aí, no finalzinho dos anos 90, na verdade, 1997, a Volkswagen, depois de uma briga nacional, vários estados, né, brigando pela chegada da nova planta da Volkswagen, que produz exclusivamente caminhões, tá? Que não é uma concorrência com a Volkswagen de São Paulo, que produz automóveis, né? Então, no que chamamos, né, de uma briga fiscal, de uma guerra fiscal entre vários estados, o Rio de Janeiro ganha a briga e a Volkswagen vem e se instala na região do Vale do Paraíba. E aí isso promove novamente um crescimento econômico da região. Então, alguns autores vão dizer de uma nova reindustrialização, ou como está sendo usado agora a expressão, uma neoindustrialização. Depois da Volkswagen, outras empresas começam, do ramo automotivo também, vêm se instalar na região. Então, nós temos hoje a Hyundai, a Jaguar, a Peugeot, a Citroën, que são empresas automotivas, né? Algumas produzem o carro aqui na região do Vale do Paraíba, outras produzem peças, porque a empresa automobilística hoje ela tem uma rede global, ela muitas vezes produz uma peça do carro em cada país do mundo, para no outro país montar tudo. Né? Então, algumas aqui só produzem câmbio, só produz direção hidráulica, e isso é exportado para montar o carro em outro país, né? Mas sim, algumas produzem de fato o carro. E aí isso deu um dinamismo econômico significativo para a região do Vale do Paraíba. Essa chegada das empresas todas tem que ser contextualizadas, né, numa política de isenção fiscal do governo do Estado do Rio de Janeiro, que é uma política questionável, né, porque atrai uma empresa como essa, com a justificativa de gerar empregos, e de que essa geração de empregos ela promoveria um ciclo de crescimento econômico e desenvolvimento do local. Mas o que a gente percebe é que não é isso exatamente, porque a geração de empregos é muito pequena. Hoje em dia não... Tudo automatizado. Exatamente. Né? Os empregos qualificados vêm de fora, porque não são empresas nacionais. Né? E aí elas estão com 20, 30 anos de isenção fiscal, ou seja, elas não contribuem, né, para a geração de renda por parte do Estado, para que o Estado possa investir em outras áreas. Né? Mas foi, como a gente sabe, né, uma política muito forte no Rio de Janeiro a partir de 2010, né, e que gerou algumas consequências que talvez não sejam tão positivas assim como se comenta da política de isenção fiscal. Ok, pensando assim no momento atual, mas fazendo aqui um exercício de futurologia, Europa se recuperando, os Estados Unidos saindo de uma crise, o próprio Brasil, felizmente, parece que está com novos ares, pensando também em nível nacional no governo estadual, é claro, nas prefeituras. O que a gente pode esperar assim, de um cenário no futuro? Então, acho que pós-pandemia, né, se é que a gente já pode dizer essa expressão, né, pós-pandemia, ela acabou oficialmente, mas, enfim, continua ainda com algumas repercussões, né? Realmente a tendência é de um crescimento econômico significativo. Né? É sempre assim, você pegar os ciclos econômicos, sempre que há um descenso muito grande, como foi a pandemia, né, que paralisou as atividades econômicas, os anos seguintes são de crescimento econômico significativo. Tanto que no Brasil foi assim, né? No último quadrimestre nós crescemos 1,9%, comemorado por toda a mídia, porque comparado aos anos anteriores isso é muito significativo, né? Ainda que a agropecuária tenha crescido mais, enfim, tem todo um debate aí que acho que não cabe aqui. Mas a aposta, pelo menos no Brasil, é de uma neoindustrialização. Essas são palavras usadas, né, pelo ministro da Fazenda, né, pelo governo Lula e pela maior parte dos economistas que estão atuando, seja com assessoria, com apoio, com estudos relacionados aos rumos do país. Né. Por que uma neoindustrialização? Porque os últimos 6 anos... Resumindo, né, 4 anos Bolsonaro e 2 anos Temer, nós não tivemos nenhuma política industrial. Nenhuma. Né? Ainda que a gente possa dizer que o período anterior da Dilma, né, tivemos políticas industriais contestáveis, mas ainda assim tivemos políticas industriais. O que significa que existia um direcionamento, existia uma definição de metas mínimas
para o crescimento da atividade industrial. E passamos 6 anos sem absolutamente nada. Então, o discurso agora é: precisamos de uma nova política industrial baseada numa neoindustrialização. O que é essa neoindustrialização? O que parece que está no debate é uma industrialização num novo modelo de desenvolvimento, diferente do que foi promovido no primeiro governo Lula, né, foi no governo Lula juntando os 2 governos Lula e o primeiro governo Dilma, que é o que realmente teve de crescimento econômico significativo. Né, o segundo governo Lula, Dilma praticamente nem existiu. Nesse momento, nos 2 governos Lula e no primeiro governo Dilma, a política industrial ela foi do que chamamos de campeões nacionais. O que significa isso na prática? O governo Lula selecionou algumas grandes empresas de ramos importantes da economia para receber grande investimento, para se tornar empresas globais, pensando na perspectiva de atuarem internacionalmente e, a partir disso, gerar um movimento que geralmente é comum nas economias, que quando alguns setores crescem, eles levam outros setores juntos, de arrasto, chamamos isso, né? Essa política, para algumas empresas, deu muito certo, algumas empresas viraram grandes empresas mundiais, né, mas nem todas. E aí o que me parece que está muito no comecinho esse debate, né, então precisamos de mais tempo para entender em que medida que isso vai acontecer. Então, me parece que nesse novo modelo, que não à toa se chamou de neoindustrialização, porque acho que quer fazer meio que uma ideia de um novo momento mesmo, né, de uma forma de enxergar a atividade econômica, especialmente a indústria. A aposta não será nas grandes empresas. O que está aparecendo, né, é que a aposta será nas pequenas e médias empresas, que é uma tendência que já aconteceu há anos atrás na União Europeia, e que resultou muito interessante para comunidades médias e pequenas, não para as grandes cidades, que as grandes cidades estão ocupadas por grandes empresas, mas para as cidades médias e pequenas, e que melhorou muito o nível de renda e de vida dessas comunidades. Então, acho que há alguma influência dessa experiência europeia, né, da União Europeia, especialmente Itália, Espanha, foram países que foram muito fortes nessa política, e que parece que de alguma forma se relaciona com isso. Eu quero acreditar que, além disso, venha uma neoindustrialização com preocupação ambiental, porque acho que sem isso não dá para, no século XXI, a gente pensar em desenvolver atividade econômica sem alguma preocupação ambiental. Exatamente. E espero, um segundo aspecto, é que essa neoindustrialização incorpore a perspectiva da economia solidária. Ótimo. Que é algo que foi muito forte também no governo anterior, né, no primeiro governo Lula, com Paul Singer como ministro do Ministério de Economia Solidária, e que hoje, pelo que eu estou vendo, ao menos nas reportagens que tem saído, né, de jornal escrito pelos ministros, inclusive, de que há uma aproximação entre indústria e economia solidária, que acho que pode dar aí um bom resultado para um país que é essencialmente pobre como o nosso. Vamos ficar na torcida, né? Totalmente. Regina, eu queria te agradecer enormemente por ter participado, foi ótimo, foi uma conversa assim que eu acho que esclareceu muita coisa, bastante atual, e acabou também, é claro, para a gente entender esse momento atual, entender também como foi no passado, como é que a gente chegou até aqui. Eu queria te agradecer, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Alex, fico aí sempre à disposição e esperando a publicação para poder acompanhar também. Muito obrigada. Chegamos ao fim de mais uma jornada do Radar Geográfico. Espero que tenham apreciado esse passeio pela geografia. É hora de ouvir vocês, nosso e-mail ou nas nossas redes sociais. Envie sua pergunta, sua sugestão, seus comentários, pois assim a sua participação ajuda a construir esse podcast. Até a próxima semana, onde em uma nova entrevista continuaremos a descobrir a geografia que se faz a cada dia em diferentes lugares. Até breve!